Grande amigo. Grande Rodrigo, como é que tá, meu Como é que irmão? tá, meu amigo? Tudo bom? Maravilha. Dá uma Estamos ajeitada na chegando nessa câmera live aqui. aí. Já estou vendo muita gente entrando aí, mandando Isso. seu alô. Vamos ver aí, falar com o pessoal, Rodrigo. Tá Vamos aí. lá, né? Ó, o Vamos mandar Clebson aí, aviãozinho antes, né, pra galera, né? o homem de Capim Grosso aí, Clebson, tá aí. Professor Zé Lima, Carol, beijo, Carol. Guilherme Mansur, maravilha. Joana Falcão, Ione, maravilha, Ione Mansur, Andresa, Vanessa, Vanessa, minha esposa, aí, ó, colada maravilha, comigo. Araújo, primeira dama aí, Rafaela, Jefinho, grande Moacir Mansur, Ana, legal. Rodrigo, estou vendo aí pela posição da câmera, eu coloquei deitado o Foi. tablet aqui. Eu não sei se a sua posição está horizontal ou vertical aí. Não, a minha tá na vertical, mas você quer que eu bote invertido? Deixa eu ver, Você olha como é que fica prefere? aí. Para mim, tá invertido um pouquinho aí. Tá legal aí? Pronto, ó. Deixa eu ver Ficou aí. melhor. Eu acho que Aí ficou melhor. eu Deixa me eu ver. posiciono numa forma que a luz aqui pegue legal. Ótimo. Não, tá bom aí, cara. Tá escuro, não? Tá um pouquinho nublado aí, mas dá para lhe ver bem. Rapaz, eu fiz um teste aqui antes de começar e tava bacana, velho. Deixa eu inverter só o tripé aqui para ver se eu Tá pego certo. uma situação melhor. Só um minutinho para ver se eu consigo uma posição mais privilegiada para a luz. Tá certo. Olha o Rapaz, Humberto eu aí tinha feito. de América Dourada. Jus, que acabou de É, formar, acho fez que. um excelente trabalho de conclusão de curso, né? Excelente TCC. Advogado, pastor Luiz Maia, grande amigo. Rapaz, me dei mal. O celular me enganou aqui. Estou embaixo de uma luminária, mas. É, um pouquinho embaçado mesmo, mas vamos nessa. Não, não é a câmera, não quer passar algum. Cara, eu tinha limpado quando eu coloquei aqui, e aí não sei se foi porque eu fiz o teste como se eu fosse fazer a live, mas eu não sei se eu consigo mais claro, não. Tô embaixo da Pronto, luminária, deixa velho. eu ver aqui uma coisa. Não, acho que é isso aí mesmo, tem que ser assim. Para mim tem que ser assim. Aí eu fico um pouco mais próximo da câmera para poder não ficar tão escuro, pessoal, visualizar meu rosto. Eu ia ficar um pouco mais afastado, até para ficar um pouco mais à vontade, mas chega um pouco mais para frente, acho que dá para o pessoal ver. Maravilha. Estamos nos ajustes aí. Na verdade, assim, Rodrigo, é É, uma satisfação muito grande estar com você. A gente está aqui nessa live porque somos amigos de longas datas. Opa, deixa eu é, ajeitar melhor aqui. Posição de câmera, a gente não é profissional, né? Isso aí o pessoal de jornalismo, publicidade é fera nisso. A gente está aqui em um bate-papo entre amigos, falando para falar de esporte, né, desenvolvimento humano, políticas públicas e aproveitar essa sexta-feira à noite aí para tratar com as pessoas que se interessam pelo esporte, por qualidade de vida. Isso é muito importante. E você sempre me chamou a atenção do seu trabalho como professor, como profissional, como atleta de natação, alguém que tem um grande respaldo aqui, não somente em Feira de Santana, no estado da Bahia, alguém com o seu método de natação que leva diversos atletas a seguirem essa metodologia eficiente, uma metodologia vencedora. Então, é uma grande satisfação a gente
aproveitar essa oportunidade. Eu tenho um público que é mais voltado ao direito, porque é minha área de docência, administração, mas você mais a própria educação física, fisioterapia, área de saúde de uma maneira geral. Então, é uma oportunidade da gente estar aí falando de um tema conjunto, né? Afinal de contas, o direito tem que regular as atividades humanas e incentivar, né, estimular e regulamentar as atividades para que a gente tenha incentivo ao esporte. Uhum. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho da sua trajetória, inicialmente, né? Quem é Rodrigo, detalhando mais os seus campos aí, eu sei do seu currículo, que é gigantesco, mas vou pedir para você falar um pouquinho aí. Dá uma resumida, né? Abílio, boa noite a todos os presentes, aos seguidores meus, os seguidores do professor Abílio. É uma satisfação, uma honra esse teu convite, né? A gente é parceiro de trabalho aí e uma amizade, né, se iniciou, né, a partir disso. Para quem segue o professor Abílio e não me conhece, tem até seguidores meus também que podem não me conhecer. Eu sou Rodrigo Araújo, formado em Educação Física, tenho especialização em natação e atividades aquáticas, que é a minha área de maior atuação. Tenho especialização também em reabilitação cardíaca e grupos especiais. Sou mestre em ciências da educação. Já tem uns 2 anos que eu defendi, vai fazer 3 anos que eu defendi o mestrado. Professor universitário há mais de 10 anos. Tenho experiência com natação há mais de 20 anos. Comecei muito novo porque naquela época que eu iniciei eu não tinha apoio, né, para poder participar das competições. Eu estava iniciando também no ramo de competições, ainda com 17, 18 anos, né, já tardiamente, né, não peguei as categorias, né, mas comecei por incentivo de 2 tios, né, da minha família, que são atletas, né, Fernando e Francisco, eles tanto fazem a parte de natação quanto polo aquático. Polo aquático eu tentei também, mas foi muito regular, não levei à frente. E hoje a coluna não deixa mais. Então, eu iniciei ali em 99, né, as minhas participações em competições, né. Trajetei durante 8 anos, né, de 99 até 2007, né, participando de competições. A nível de categoria sênior, fiquei sempre ali entre os 3 primeiros, né, sempre brigando ali pela ponta, mas o maior destaque foi na categoria Master. Né? A categoria Master da natação é diferente de outras modalidades esportivas. Ela agrega atletas a partir de 25 anos de idade, né? Atletas ainda muito novos. E além da categoria Master, existe uma pré-Master, que é de 20 a 24 anos, então que já agrega essa galera. O Master ele surgiu justamente com a ideia daquela transição de fase escolar, né, para a fase de universidade, e muitos atletas não seguiam, né, porque o ritmo de treinamento era forte, né, o tempo seria menor. Então o Master surgiu com esse intuito. E eu aproveitei, me inseri dentro dessa categoria, consegui títulos estaduais, nacionais dentro da minha categoria, até 2007, que foi o ano que eu me formei em Educação Física. Perante isso, segui com os meus estudos. Eu acho que, na época, o que eu tinha feito na natação já tinha sido extremamente suficiente. Acho que fica melhor vertical mesmo, né, Abílio? Estou recebendo as dicas aí. Então, vamos nessa. Vou acompanhando você. Então, nesse processo, eu segui os meus estudos, né, as minhas especializações, o meu mestrado. Porém, chegou um período, né, a gente trabalhou tanto e acabou, mesmo sendo da área de saúde, esquecendo um pouco de si mesmo, né? E esse processo de esquecer de si mesmo, né, afetou um pouco a minha saúde, a nível de exames bioquímicos, né? E aí eu tenho uma irmã médica que é residente de cardiologia e falou, olha, você vai ter que escolher entre a sua saúde e você continuar em terra, né, em plano terreno. Olha esses exames aqui, não está legal. E aí eu voltei a nadar. Só que para me manter motivado, eu quis voltar a competir. Então eu utilizei um pouco do network que a gente construiu, né, durante o processo de profissão, e aí consegui apoio de muita gente,
né, para poder custear minhas viagens, minhas inscrições, minhas hospedagens, alimentação, etc., processo de treinamento. E aí a gente voltou a competir ano passado de maneira, né, de retorno, né? Eu fui nadar o Sul-Americano, ganhei 4 medalhas em 4 provas que eu nadei, do quarto ao oitavo lugar, não tive como ficar entre os 3 primeiros, mas pelo menos do quarto ao oitavo lugar a gente ficou, e conseguimos ficar no top 10 Brasil em 2 provas que a gente nadou, 200 peito, 200 costa, fui oitavo no 200 peito e nono no 200 costa, top 10 Brasil aí, não era nenhuma expectativa minha, mas acabou acontecendo, e isso me incentiva mais, né? Então é mais ou menos essa aí a trajetória enquanto atleta, enquanto profissional também. A gente tem uma escola de natação chamada, agora, né? Mudamos o nome fantasia, agora é a Natação Raia Certa, né? Peço até o pessoal que está acompanhando aí, pode se inscrever no canal lá do YouTube, Natação Raia Certa, nosso Instagram, né? @Raia Certa. E é isso, né? A nossa trajetória, tanto de profissional quanto de atleta, né? Maravilha, é muito serviço prestado ao esporte e também Feira de Santana, na realidade, tem uma tradição muito grande, né, do esporte aquático, né? A gente sabe que tem o polo aquático também da cidade, além da natação, outros esportes como o basquete, mas ali o Feira Tênis Clube tem uma tradição muito grande, né, de esporte aquático, né, nossa cidade, né? Isso. O Feira Tênis Clube foi um grande polo, né? A gente teve também o Clube de Campo Cajueiro e o SESI, né? Mas o grande polo mesmo esportivo em geral, né, inclusive da natação, foi o Feira Tênis Clube, né? Que a gente chama saudosamente de FTC, né? Para quem é nativo de Feira de Santana, conhece como FTC. Então, assim, a gente teve inúmeros atletas que foram, né, participar de Campeonato Brasileiro Sênior, né, maratona aquática, e meu tio mesmo foi campeão da Mar Grande Salvador, né, em 88, eu só tinha 7 anos, então para mim aquilo foi um marco, né, eu ver meu tio sendo campeão da Mar Grande Salvador, um dia de muita chuva, eu lembro como se fosse uma memória muito presente, né, dia de muita chuva, meu tio fez o percurso todo, né, que normalmente são 12 quilômetros, mas com mar revolto, o atleta pode chegar a nadar 15 a 16 quilômetros com mar revolto, e ele conseguiu ser campeão. É um cara que é um ídolo para mim, né? Foi quem me incentivou a estar tanto na área de natação quanto a área de educação física, né? Nós temos como pioneiros aqui em Feira de Santana Tadeu Arapiraca, que hoje não trabalha mais com natação, né? Tadeu, infelizmente, não chegou a formar a educação física por 3 disciplinas, né? Mas temos dos pioneiros ainda em Feira de Santana atuando o professor João Batista, que foi o pioneiro geral, né? O professor João Batista ainda é vivo, e o professor Antônio Carlos, né? O professor Antônio Carlos, eu faço questão de frisar, que já tem aí mais de 70 anos de idade, se não me falha a memória, ou se não tiver, está chegando perto. Ele é proprietário da Academia Aquacenta e está com um atleta na seleção brasileira, convocada hoje, né? Ana Clara Guerra, seleção brasileira de maratona aquática, atleta do professor Antônio Carlos, pioneiro da natação em Feira de Santana nos anos 70, até hoje aí colocando gente na seleção brasileira. Mais de 50 anos, né, de serviço aí, né, em Feira de Santana com a natação. Mas, assim, é muito importante todo esse legado e todo o histórico de gerações. Mas hoje, como é que você verifica, Rodrigo, a questão do espaço que Feira de Santana está ocupando, por exemplo, na natação atualmente com jovens? Assim, eu tenho algumas informações aqui sobre orçamentos do governo federal, estadual e municipal no tocante a políticas públicas voltadas ao esporte e também assim, a projeção da nossa cidade. Porque Feira sempre teve um grande destaque esportivo, né? Em diversas modalidades. E eu não sei agora, nesse panorama atual, se a gente continua com esse mesmo espaço para os novos ou se, de fato, realmente a gente, quem sabe, precise investir um pouquinho mais nisso aí no momento, né? Na verdade, Abílio, esse trabalho está sendo retomado, né? Quem está retomando esse trabalho é Gil Carlos, né? Filho do professor Antônio Carlos, da Aquacenta. Nós tivemos tanto o legado do Feira Tênis Clube, que infelizmente morreu esportivamente lá em meados de 96, 97, se não me falha a memória, né? E em 99, o professor Helder Malheiros, né, em memória, foi meu técnico, infelizmente nos deixou há 6 anos atrás. Helder, com a Performe, que era a equipe dele, trabalhava com triatlon.
né, inicialmente. E depois ele abrangiu tanto para triatlo quanto para natação. Então, Helder fazia esse trabalho e fazia muito bem. Tinha equipe master, tinha equipe principal, tinha equipe de base, né? A galera do Petis, que é da faixa de 11 a 12 anos, a galera do infantil, do juvenil. Helder colocou pela Performe uma vice-campeã brasileira infantil, que é Silvia Azevedo. Né? Inclusive, futuramente ela vai ser sua colega, ela cursa Direito em Salvador. Né, Silvia tem recordes baianos, né, pela Performe. E depois que Helder morreu, em 2014, o professor Ariel Lima, né, que foi um atleta aqui de Feira, né, e começou, depois que se formou, a trabalhar com a parte técnica, tentou levar à frente. Né, mas começou-se ali uma galera amorosa, aí ficou só a galera do Master, né, novos talentos não começaram a aparecer, por mais que se promovessem, né, circuitos, né, a nível de festivais. Né, aqui em Feira tem um circuito muito famoso, que é o circuito S de natação, que envolve os 3 S de Feira: SESI, SEST e SESC. Né. Eu também que organizava o troféu Chico de Assis de natação, que era um troféu que homenageava, né, meu tio, que foi o meu ídolo e que me incentivou. Né. Mas aí começou, né, a coisa a apertar. Né, as pessoas não terem interesse mais por estudar a parte de arbitragem na natação, por se interessar em fazer os trabalhos dia e domingo nas competições. Né, começou-se a ter uma desconfiança e uma desunião, vamos dizer assim. Né. E aí, com a volta do SESI, né, com a ideia do professor Gil Carlos, né? Gil é fisioterapeuta, mas ele tem uma equipe de professores de educação física né, que fazem todo o processo de planilha de treinos, né? Inclusive o pai dele, que é professor de educação física. Então, ele é um entusiasta da área de aquáticas e aí acaba somando junto com a equipe que ele tem para construir novamente novos atletas. Hoje, eles trabalham com essa parte de aquática, né, tentando descobrir novos talentos. Eles têm alguns alunos da categoria Mirim, né, que varia de 9 a 10 anos. Tem a Ana Clara, que agora é juvenil, mas começou lá a se destacar já no infantil 2 anos atrás. Então a gente tem ainda muito pouco em comparação ao que era antes, Abílio. Antigamente, só para você ter uma ideia, competições internas no FTC, no SESI, tinha que ter seletiva entre os alunos internamente para o torneio interno deles. Hoje a gente tem que sair catando quem quer participar de um evento. Né, quem quer participar de um evento. É muito complicado, é muito difícil. E isso inclui, principalmente, as políticas públicas de esporte. A falta de incentivo, né, por parte da iniciativa pública, né, a falta desse incentivo lá desde a base, desde o esporte escolar. Não é simplesmente a gente só ver acontecer os jogos escolares da rede pública, né, o famoso GERPS, né, os jogos escolares infantis. A gente vê os Jogos Universitários da Bahia, né, só com uma sucursal que é em Salvador, não acontece em outros polos como Barreiras, Vitória da Conquista, Juazeiro, Porto Seguro, Ilhéus, Itabuna, que já foram grandes forças do esporte também. Então acaba que essas pessoas migram o quê? Para estudo, né, para trabalhar, e aí acabam deixando um pouco de lado. Não, o que eu já fiz, ou então o que eu podia fazer, eu tenho que estudar, tenho família para sustentar, eu tenho que me sustentar. Então, a maioria das respostas enquanto a isso, né, giram em torno desse cunho. Né, giram em torno desse cunho. E como não há esse incentivo no Brasil desde a base, isso acaba refletindo lá na fase adulta. Né, isso acaba refletindo lá na fase adulta. A gente compara com outros países grandes. Eu não costumo comparar o Brasil com países menores. Eu costumo comparar com países maiores. Vamos dizer, os Estados Unidos. Estados Unidos, o esporte escolar é muito forte. Estados Unidos, o esporte universitário é muito forte. Né? A forma de incentivar essa cultura que eles trabalham lá é muito interessante, é muito importante. Né? Eu tive a oportunidade, na minha época de escola, eu já com 1,95 m, com 15 anos, 16 anos de idade, né? de receber um convite para jogar basquete. Né? A gente tem aqui em Feira um ex-atleta do basquete, que é DJ hoje, que é DJ Clebão, né? Que foi jogador da seleção, é um ícone, né, aqui em Feira de Santana. Clebão, na época, comandava o Cajueiro, o time do Cajueiro, o Kaiser Cajueiro.
que era patrocinado pela cervejaria Kaiser. Ele falou, rapaz, a gente tem uma porta aberta para levar uma turma para os Estados Unidos. Eu fui uma vez, falei, não, não quero. Não é a minha praia. Um colega da mesma sala, que estudava comigo na época de escola, o cara tinha quase 2 metros, o cara era diferentão também. O cara seguiu carreira na NBA universitária, né, nas universidades, né, lá, voltou para o Brasil porque não suportou ficar lá, sem a família. Mas é muito diferente, Abílio, e a gente sofre muito com isso. E, para finalizar essa minha fala aqui agora, o que mais me faz sofrer, sabe o que é? É, às vezes, a gente assistir as Olimpíadas, né? E saber que tem pessoas sentadas no sofá e olham para os atletas brasileiros e falam: aí, ó, brasileiro nunca ganha nada, brasileiro nunca vai ser nada. E você não sabe que Arthur Zanetti, que foi medalha de ouro, ginasta, né, brasileiro, foi medalha de ouro, treinou um bom tempo especificidades da ginástica com um balde de cloro improvisado para fazer o trabalho do cavalo, o trabalho do giro do quadril, com um balde de cloro. Um balde de cloro. O professor Edilton Veloso aí, meu parceiro, né, professor de educação física e entusiasta também da área, não me deixa mentir. Obrigado aí, Veloso, pela sua presença e aos demais também. Então a gente sofre isso aqui no nosso país e isso é muito delicado, né? A gente não consegue novos talentos por conta desses contextos. Realmente infelizmente é uma realidade que a gente vive hoje e tem muitos programas que podem ser ampliados, né, de Bolsa Atleta, programa do Faz Atleta, incentivo tributário para que as empresas possam investir em atletas, né, reduzir o seu imposto de renda. Pessoa física também poderia doar, né, o seu imposto de renda para incentivo ao esporte. A gente está falando de esporte de alto rendimento, que é algo que incentiva as pessoas também a praticar esportes, serve como exemplo, né, para as crianças, a questão da disciplina, da postura, da questão de conviver em grupo, né, de ter uma liderança, de ter um professor, um educador ali. Realmente eu tenho grandes lembranças aí de educação física, que na minha época era obrigatório nas escolas, então era obrigatório, mas era um obrigatório muito gostoso, porque todo mundo se envolvia com aquilo e todos os benefícios que são dessa confraternização. Eu nunca fui nenhum expoente, né, de futebol, fui um jogador mais ou menos. Você tem 1,95 m aí, olha, essa diferença de altura aqui não dá para jogar basquete, nem vôlei, nem nada, dá para jogar o futebol aqui. Mas sempre com correr, ciclismo, tal, isso é legal. Com saúde, né? E tudo. E eu queria, assim, Rodrigo, você que é um grande especialista, né, e um incentivador aí do esporte, e é um esportista também, eu queria saber de você o seguinte: qual é a importância, assim, que você vislumbra para o desenvolvimento humano, né? A gente tem os jogos, como você comentou aí, os jogos estudantis, os jogos universitários. Eu estudei em Santa Catarina e lá a gente tem os jogos universitários, inclusive mundiais, né? A gente tem lá os jogos universitários no estado de Santa Catarina, que é muito forte essa competição entre as faculdades. Eu fui chefe de delegação, a gente tinha lá atletas, a gente levou uma comitiva com 150 atletas, com a faculdade apoiando, com a municipalidade, com as empresas, portanto, investindo no esporte, para que haja interação, né? Porque o esporte também tem a parte econômica, né? O envolvimento das pessoas, material esportivo, alimentação, treinamento, a questão das academias de uma maneira geral. Então, a gente tinha lá uma prática esportiva universitária muito forte. E estudantil também dos colégios, né? Então, formando os novos atletas. E quem não for atleta, ter aquela vida saudável, né? E fora, né, os pontos aí de como isso reduz, falando economicamente até, os gastos do poder público com saúde, né? A importância disso para a questão da qualidade de vida, a longevidade para o trabalho, para os estudos, né? Os alunos agora estão se preparando aí. Segunda-feira começa a maioria das aulas, né, para as faculdades aqui de Feira de Santana, notadamente as particulares, né? Então, a FAM, a FAT, FTC e tudo mais, e outras faculdades estão aí iniciando o seu período de aulas. Então, assim, como é que o esporte pode ajudar nessa questão da concentração dos estudos, o sono? Como é que você vê essa questão do desenvolvimento humano
e o esporte aí, Rodrigo? Pronto, você falou num ponto bem bacana, que é uma disciplina que até a gente leciona na faculdade, né? A disciplina de desenvolvimento humano e aprendizagem motora. É, é, Tanto a atividade física regular quanto o esporte, ela vai trazer benefícios inúmeros, né? Não só na melhoria de tônus muscular, não só na melhoria de saúde fisiológica, mas também a níveis de concentração, de melhor reflexo, enfim. Isso vai trazer benefícios principalmente no contexto de estudo. Mas eu costumo dizer, Abílio, que isso deve ser incentivado desde a base. O que é desde a base que eu estou falando? É desde a infância. Desde a infância, né? Eu defendo e vendo meu peixe. Eu digo que um dos primeiros esportes que o ser humano pode praticar é a natação, é a estimulação aquática, né? Ainda com meses de vida, né, essa criança pode começar a ser estimulada dentro da água, né? E todos nós fomos desenvolvidos, né, no meio líquido, né, no líquido amniótico, no ventre materno, né? Então, existe aí alguns pilares, que são os domínios a serem trabalhados. O domínio cognitivo, o domínio motor e o domínio afetivo. Tá? Voltado para o afetivo, ninguém é feliz sozinho. A gente tem sempre a parceria de socialização, de afetividade. Ninguém é feliz sozinho. A gente precisa trabalhar a nossa tomada de decisões, né? Toda a nossa organização, o comando do nosso corpo vem de cima para baixo. Tá? Então, aquela frase de mente sã, corpo são, né, é uma frase memorável, histórica, e ela vai perdurar por muitos anos. Né? Então, se o nosso sistema nervoso não estiver bem trabalhado, com certeza esses benefícios não serão, né, alcançados em nenhuma fase da vida, Bíblia, em nenhuma fase da vida. Né? Até porque a vida escolar de uma criança começa aos 3 anos, né? De um ser humano começa a 3 anos. Né? E isso deve ser perdurado. Quando você começa a estudar, atualmente, o que se cobra hoje, você não para mais. Você segue estudando até quando você se aposentar e quiser só querer viajar, né? Aí é uma escolha de cada um. Mas o estudo ele vai estar inserido na vida do ser humano, né? De uma maneira bem longínqua, e eu posso dizer que perdura por muitos anos. Então, esse trabalho desde a base deve ser estimulado pelos pais dentro de casa, né, deve ser incentivado de alguma maneira, né, nesse movimento, né, procurar alguma modalidade esportiva, não sobrecarregar a criança, né, para que nós possamos galgar, né, esses avanços que você pergunta aí, né, quanto à questão dos estudos. Né. Nós sabemos que cada indivíduo tem a sua fase, tem o seu tempo. Né. Eu vou me citar como exemplo. Né. Eu não fui um exímio estudante durante o meu período escolar, mas eu tive todos os incentivos dentro da minha casa. Eu praticava natação, praticava karatê, né? Dentro da escola eu praticava handebol, praticava futsal. Então eu tinha todos os incentivos a nível de atividade física e esporte. Mas eu só fui vislumbrar uma concentração para estudo quando eu cheguei na universidade. Né? Quando eu cheguei na universidade. Então esse foi o meu tempo. Talvez seja o tempo de muitos. Mas a gente sabe que estudos comprovam, né, o contrário. Isso aqui foi uma situação atípica, foi algo pessoal. Né? Então a gente não pode partir do senso comum, a gente tem que partir do senso científico. Né? Então, vários autores que falam de desenvolvimento humano, como Galloway, Osmond, Piaget, Vygotsky, Pestalozzi, Huizinga e tantos outros, né? Eles prezam pela questão da atividade física regular. E isso, a cada fase da vida, vai ser estimulado de uma maneira, né? Estimulado de uma forma. Então, assim, para todos que estão assistindo aí, é muito importante a gente prezar pela prática da atividade física regular, seja ela uma atividade física a nível de caminhada, a nível de corrida, a nível de ciclismo, a nível desportivo, como karatê, natação, judô, basquete, vôlei, dentre outros, né? Para que se possa colher esses frutos a nível de concentração, né? A nível de melhor organização de ideias, a nível de melhor teoria reflexa. Né? Outra coisa que é importante frisar, que a leitura também é um exercício. Tá? Muitas pessoas me perguntavam, né? Alunos meus da faculdade, né, já me perguntaram, professor, como é que faz para ler sem sentir sono? É a mesma coisa que você fazer uma atividade física, né? E a sua musculatura, né,
se condicionar àquela atividade. No início, o que, é que vai acontecer? Aquelas dorezinhas musculares, né, que é chamada dor tardia, e aí vai se adaptando, vai chegar um momento que você não vai sentir mais aquelas dores de início, não vai sentir mais o corpo pesado. A mesma coisa para os estudos. Você começa estudando aos poucos, faz uma leitura de 15 a 20 minutos por dia, isso vai aumentando aos poucos, gradativamente, progressivamente, vai chegar um período que você vai fazer a sua leitura necessária, né, seja para qual situação for, né, que você vai passar a não sentir sono. Pelo contrário, você vai começar a fazer seu processo de leitura, né, e você vai perceber que o sono não vai vir. Né, o tempo passa, você acaba, né, se envolvendo na leitura. Por quê? Porque o cérebro, ele condiciona-se a isso. Né? O Então, exercício, além né? da atividade física regular, Uma isso, disciplina, além, né, Rodrigo? isso, a questão da disciplina. É Né? Então, importante assim, ter muitos sim, pode falar. alunos e amigos aqui, Rodrigo, participando aí, fazendo referência a você aí também, né, falando da atividade esportiva, de exemplo como professor, muita gente aí se manifestando, muita gente já acenou aqui na live, né? Então tá aqui, ó, Van Personal Grande, professor Rodrigo, Daniela Bastos aqui mandando um abraço, maravilha, Rene, muita gente aí, Camila, atividade física importante, Carol, beijo, Carol, muita gente aqui, Nerivaldo, então o pessoal participando aí bastante, Celiane, Isabelle, tá certo? Então, muita gente aí, Jamil, professor Jamil, o homem mais apaixonado do Brasil, tá aí também, né? Jamil é Cássio, que é cantor, hein? fisioterapeuta, Francisco, tributarista, grande amigo, advogado. Fizemos até audiência hoje aí. Então, muita gente aí. O Edson, Eduarda, Lucas Michele. Lucas também como se diz aí, metido atleta, esportista também. Guilherme Mansur, atleta de futebol aí, craque, né? Então, Felipe está aí também, legal, Felipe. Acho que o Felipe é surfista. Então, muita gente Só legal faltou um aí. craque de futebol hoje aqui na live, que é o professor Irã Coutinho, né? Ah, O seu pois parceiro de direito. Irã Não conectou. não conectou ainda não, mas Irã é um grande atleta, né? Ele, É. pelos comentários dele aí no Instagram, no Facebook, a gente pensa que ele é profissional, né? Assim, de alto rendimento, seleção brasileira e tudo É. mais, né? Eu agradeço a todos que estão presentes aí, viu? A todos que mandaram abraço. O professor Abílio fez a leitura aí do nome de todos, né? Muito obrigado pelas menções. Vânia, que foi minha aluna na faculdade, Nerivaldo, meu aluno de natação, estudante de direito também, né? Então, são pessoas aí muito bacanas que acompanham o nosso trabalho. Bom, e aí você está falando do desenvolvimento, né, da habitualidade, da leitura, né, de fazer atividade esportiva, como isso a gente vai aumentando aí gradativamente, né? Maravilha, com o Fábio aí também se manifestando. Vamos seguindo com isso aí, Rodrigo, e depois eu vou falar um pouquinho dos valores de orçamento, como é que estão aí. E essa questão que Uhum. você falou aí do esporte no âmbito da educação básica, isso é um dever do município, né? Então, assim, eu acho que uma educação básica é dever do município, a questão das creches, dos espaços públicos aí voltados à prática esportiva aí na nossa cidade, né? Como é que estão as praças públicas para o esporte, ciclovias, o que é que a população está sentindo falta também aí. Quem puder opinar na live, fazer sugestões aí também, né? Olha aqui, já tinha um Isso. espaço aqui, podia ser ampliado, como é que está isso? Isso é bem interessante. Mas, por favor, siga aí. Pronto, vamos lá. Jorge Alberto, meu amigo, um grande abraço, viu? Mandou um abraço aí. Gente, assim, ó, as praças públicas e espaços de escolas públicas, eles precisam de uma atenção muito mais acentuada do que a gente merece hoje para o alunado, para a galera jovem aí e também da fase infantil, né? A gente sabe que o governo brasileiro, né, de uma maneira geral, ele deixa muito a desejar no contexto educação e no contexto esporte, né? A gente tinha o Ministério do Esporte na gestão presidencial, né, nas gestões presidenciais passadas, e infelizmente a gestão presidencial atual
né, ele cessou, ele encerrou né, o Ministério do Esporte. Está com Eu acho da que cidadania. Está com da cidadania agora. isso juntou com 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 algum outro cidadania, ministério, sim. mas eu de fato não concordo. Eu acho que deveria melhorar e alavancar o Ministério do Esporte e não se juntar com outros processos, porque isso não avança com o esporte de maneira alguma. Então, assim, os espaços de creches municipais, né, escolas municipais para crianças, na educação infantil e no Fundamental 1, são espaços que não têm, são espaços escolares que não têm, no mínimo sequer, uma quadra adequada. São poucas escolas, a porcentagem de escolas que têm uma quadra para essa educação infantil e para a educação de Fundamental 1 é ínfima, é muito pouco. Muito pouco. E, assim, muitos profissionais ficam, né, muitas vezes a ver navios, porque, além de não ter o espaço adequado, não tem também material didático adequado. Muitas vezes é o próprio professor que tem que fazer um plano B para poder criar algum tipo de situação, né, para poder fazer as crianças participarem de algum tipo de movimentação sem que elas fiquem entediadas por conta da falta desse material didático e por conta do espaço adequado. Aí tem que apropriar a sala de aula, né, afastar as cadeiras ou utilizar até mesmo, né, as cadeiras como alguma fonte de alguma ideia que o professor ali mesmo dá, né? No contexto estadual, a gente vive ainda, né, aquela situação de professores de outras disciplinas ministrando educação física, né? Nada contra os outros professores, mas todo mundo na sua área, né? Essa é uma opinião nossa e creio que seja sua também, né? Até dentro do contexto de direito, né? Então, o que acontece? Se um professor de química está lecionando a disciplina de educação física, o professor de história está lecionando, né, a disciplina de educação física, nós temos certeza que essa disciplina não será bem realizada, bem trabalhada, porque aquele profissional que está à frente está ali porque teve um complemento de carga horária. Então, tem um profissional gabaritado, né, formado para aquele contexto, né? Então, acaba que os alunos vão simplesmente pegar uma bola, colocar debaixo do braço, como era antigamente, né, na maioria das situações, botar o colete para dividir a galera do baba, as meninas jogando baleado no handebol, e fica por isso mesmo, né? Então, você acaba dando um estímulo débil, né? É sempre futebol, é sempre handebol, é sempre baleado, é sempre isso. E aí acaba que você não trabalha as outras nuances, né? Os outros contextos, né, que a gente necessita, né, para poder fazer essas crianças evoluírem. Né? Pessoal do ABB Feira aí, muito obrigado, nossos parceiros aí há 20 anos. Né? Laiane Brizolara também eu conheço, a minha vizinha está aí também acompanhando a gente. Brizolara, gente boa, foi Isso. acadêmica Gente fina. aí, Carol, importância do esporte, Isla, tá comentando também, esclarecedora e educativa. Então, essa importância, né? A Carol está até comentando aí das escolas, né, para as crianças, para os adolescentes, né, as políticas públicas voltadas exatamente a... Se não tiver um educador e não tiver uma política pública para direcionar um caminho voltado à saúde, ao lazer, né, à disciplina, de alguma maneira, né, sem perder a criatividade e a inventividade das crianças, isso aí é fundamental, né? Isso é fundamental. Isso. Então, assim, Abílio, fazer por fazer, por exemplo, fazer os jogos estudantis da rede pública, fazer por aquele momento que eu chamo de momento assistencialista, não é interessante. Não é interessante. Então, o foco de seleção baiana para jogos escolares foca-se somente na capital. Foca-se somente na capital. E o interior do estado? Né? Eu vou citar aqui uma outra questão que eu me sinto apertado até hoje. Feira de Santana tem uma piscina pública no ginásio Oyama Pinto. É uma piscina pública. Mas é uma piscina pública totalmente inadequada para o que a gente esperava. Né? Por exemplo, nós temos poucas raias, né, na piscina, 4 ou 5 raias, se não me engano. Eu treinei um tempo lá. Quando a gente fechou a parceria para poder treinar lá, quando eu estava tentando voltar ali em 2014, 2015, nesse meado, a gente tirou 8 containers de alga de dentro da piscina.
Nós que tivemos que limpar, nós da equipe, o técnico, eu e outros colegas, nós tivemos que comprar material, ratear material, porque o gestor público municipal daquela época não nos ajudou nesse contexto. Não, tá, o espaço está aí, vocês podem utilizar. Né? E foi um espaço mal elaborado. Né? Um espaço mal elaborado. Trabalharam um tempo com uma empresa, com uma empresa privada, né? Que é a Pirelli, que tinha iniciativa lá, contrataram os profissionais para colocar lá para atuar com a natação, e depois morreu. E aí hoje quem assume essa piscina é somente uma comunidade, que é a comunidade do Campo Limpo. Né? Então, assim, você acaba só abraçando uma comunidade, enquanto você poderia estar fazendo uma gestão totalmente diferenciada. Eu vou citar aqui a Arena Aquática de Salvador, que é gerida pelo Edivaldo Valério, medalhista olímpico, e meu amigo, foi meu parceiro de treino e tudo, durante um pequeno período. Valério tem uma gestão muito interessante, né, mediante o governo municipal de lá, que é por sorteio. As vagas que são destinadas é sorteio, ou seja, você abrange todas as comunidades de Salvador. Não importa se a Arena Aquática é da Pituba, mas todos têm direito de se inscrever e o sorteio é realizado, né, seguindo alguns critérios. E esses critérios envolvem todos os moradores de Salvador, de todos os bairros, e engloba isso aí. Então, Feira de Santana está na hora de pensar em coisas, né, em coisas, né, maiores, né, vamos dizer assim, e espaços, precisam ser reformulados, precisam ser melhores trabalhados. Assim você alcança não só esse pessoal de comunidades carentes, mas também, né, o pessoal de escola pública. Né? E aí você pode dividir os polos esportivos, né, para quem quer praticar cada esporte, né, de uma maneira mais igualitária, né, vamos dizer assim, de uma maneira mais igualitária. Dessa forma que a gente descobre talento. É dessa maneira que a gente, né, descobre talento e a gente faz com que outros atletas venham a aparecer, a surgir no cenário, né, municipal e vai sair, né, para cenário nacional e até mesmo, né, internacional. Eu sei que ainda tem tem algo muito travado ainda, né, Abílio, dentro das questões políticas da cidade, né? Feira é uma cidade de quase 700 mil habitantes, mas parece uma cidade de 10 mil habitantes. A minha família é de uma cidade de 12 mil habitantes, parece que é a política dessa cidade, né? É algo muito travado, né? Aquela coisa de que se não gosta de uma vírgula que você falou, você perde o espaço ali naquele momento, né? Você não consegue pôr, né, suas ideias para frente, não consegue avançar por conta de vaidades, né? E essas vaidades não levam, né, a cidade a nada, né? A evolução do desporto educacional a nada, dentro desse contexto esportivo. Então a gente precisa de mais clareza, a gente precisa de políticas públicas e de políticos que trabalhem para que esses trabalhos venham a ter reflexo para a sociedade. A gente precisa de político desse jeito. Né? Esse é um pensamento que eu tenho. O trabalho do político ele tem que refletir para a sociedade, ponto. E o que eu penso de uma nova política são políticos progressistas, que evitem os embates severos, né? O embate sempre vai ter, e isso é saudável, e isso é importante. Tem que ter alguém da oposição, tem que ter alguém da situação, mas assim, o Brasil hoje, né, e principalmente Feira de Santana, focou-se tanto nesse contexto de agredir um ao outro, do que você trabalhar para a sociedade, para que esse reflexo venha para a sociedade, venha para a comunidade educacional, venha para a comunidade universitária, né? Eu creio que você vai falar aí, né, sobre os incentivos tributários, né? Aqui em Feira a gente tem o Procultura Esporte, né? Salvador tem o Faz Atleta, né, e dentre outros. Só que para você conseguir, meu irmão, passar esse projeto, para que você consiga uma empresa, é um trabalho minucioso, né? Um trabalho minucioso e muito travado, né? Vamos dizer assim. É mais ou menos essa a ideia desse contexto aí. Legal, Rodrigo. Muito importante. Você fez a diferença aí entre política, né, de Estado e política de governo. Né? Política de Estado é aquela situação permanente, né? Voltada ao bem-estar da população de uma maneira duradoura, com leis, com institutos de benefício fiscal, com práticas esportivas definidas, com regulamentos, com profissionais na sua área respectiva. E, claro, assim, é sempre bom te lembrar, por exemplo, a Constituição, né? Diz aqui no artigo 217,
É dever do Estado. Não é assim, é facultado, o Estado pode fazer ou não fazer. Dever. Não é uma obrigação. E você falou, por exemplo, o governo federal, independente de questões partidárias, né? A gente tinha o Ministério do Esporte, agora a gente tem a Secretaria Especial do Esporte. A gente não tem mais o Ministério, houve uma redução de ministérios, também uma reforma administrativa, mas o Ministério não está tendo o mesmo espaço, talvez, de antes. Falando no aspecto aqui do Estado da Bahia, o orçamento também voltado ao esporte foi reduzido, né, no orçamento e tudo mais, pela lei orçamentária, independente do coronavírus e tudo mais. E Feira de Santana também tem o seu orçamento de esporte, mas o fomento esportivo para o esporte amador ainda é muito baixo dentro do orçamento, nessa proporção, né? Educação é relevante, extremamente relevante, mas o contexto do esporte também pode estar inserido em tudo isso, né, como uma prática voltada à disciplina, né, o aumento da produtividade estudantil e do trabalho. Então, portanto, olha aqui o que está na Constituição, artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como o direito de cada um observar as autonomias das entidades esportivas, destinação de recursos públicos para promoção prioritária do desporto educacional. Então, assim, a gente tem a Constituição voltada ao desporto educacional como política do Estado, essa educação básica do município. Toda a nossa Constituição volta colocando o Estado como obrigatório a sua conduta de política pública voltada ao esporte, né, pela sua importância, que foi reconhecida lá pelo legislador constituinte de 88, mas na hora da execução a gente não está avançando, né? O Brasil tem perdido espaço, não somente na seara profissional olímpica. O Edson falou aí do César Cielo, né? Fernando Scherer, outros grandes, Gustavo Borges. Abílio, só falando aí sobre o comentário de Welson, né? Pode ter algum César Cielo escondido aí, não sei se ele tem essa informação. César Cielo foi campeão olímpico tirando do bolso. César Cielo fez toda a preparação dele, desde o mirim até chegar à medalha olímpica, com a ajuda do pai Trocínio e a mãe Trocínio. No dia que ele recebeu a medalha, Coraci Nunes, falecido, que era presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, quis aproveitar-se da situação e ele jogou duro com o presente. Quem me patrocinou, quem me levou para os Estados Unidos para eu melhorar meus treinamentos foi o meu pai, foi a minha mãe. E hoje vocês querem aproveitar isso? Né? E foi a partir daí que surgiu a máquina e o cartão de crédito Cielo, né? A marca Elo, que é por César Cielo, e demais outros patrocínios que ele teve aí durante toda essa carreira. Mas ele, o Elson, ele tirou do bolso. Assim como eu, quando fui atleta profissional, tirei do bolso. O que eu gastei na época de atleta, eu acho que eu comprava 2 casas da que eu tenho hoje. Não me arrependo de nada. Agora eu voltei para a natação master. Se eu tivesse o network que eu tenho hoje, eu acho que eu tinha tido um outro rumo. Se eu tivesse na época o network que eu tenho hoje, o apoio que eu tenho hoje, eu tinha tido outro rumo. Com certeza eu tinha tido outro rumo no esporte. Mas é isso aí, né? A gente vive e aprende. Né, de políticas públicas definidas, de orçamento voltado ao esporte amador. Se desse esporte amador sair o atleta profissional de alto rendimento, né? Maravilha, né? Então, assim, a gente está formando aí pessoas com uma prática voltada à saúde, ao seu desenvolvimento, e aí que aqueles que têm talento maior, que vão representar o país, todo mundo fica orgulhoso, né? E tudo mais, mas até no futebol mesmo, a gente não tem mais o mesmo protagonismo, né? Que tinha antes, né? Então, em razão da evolução do futebol europeu, talvez as políticas públicas deles sejam mais até claras e mais voltadas ao clube empresa, ao planejamento, à transparência. Então, a gente precisa realmente... O Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, é um país que é para estar pela quantidade de habitantes e pela sua miscigenação, que ajuda muito, inclusive, em estruturas de atletas diferenciados. A gente pode estar num patamar
é muito superior, né? Como diz até o atleta do Flamengo, a gente poderia estar em outro patamar, aí, Outro portanto, patamar. é outro patamar esportivo e também de saúde, né? Você perceba que em Feira de Santana teve até um acidente, né, na ciclovia ali da Avenida Deputado Norte Cerqueira, já fizeram uma intervenção ali, tem uns 2, 3 anos que isso aconteceu. A gente precisa também de ciclovias aqui na cidade. Tem muitos atletas de ciclismo em Feira de Santana também, e a gente precisa, né, de faixas ali adequadas, segurança para o ciclista, né, segurança para aquele que quer praticar esporte à noite numa praça, a questão da segurança pública, todo mundo fica preocupado também com isso, né? Então, a gente realmente como o esporte pode ajudar, né, Rodrigo? Como o esporte pode ajudar e o Muito, quanto a gente muito. tem o que fazer para o esporte e para o bem-estar da população, né? Mediante essa sua fala aí, eu tenho 2 pontos importantes a colocar. Se não me falha a memória, o Brasil tem 5.524 municípios. Se não me falha a memória, né? Quando você falou do futebol, hoje 5% dos atletas profissionais de futebol têm sucesso, a nível financeiro principalmente. 5%. Tá? Os 95% restante, né, acontece como alguns que foram alunos lá da FAM, quando foram meus alunos. Professor, eu treinava, eu de manhã bebia água e comia biscoito de água e sal, meio-dia a mesma coisa, de noite a mesma coisa. Cheguei um dia que eu desmaiei no campo, né, tive uma convulsão, né, isso é só um exemplo, né, do que a gente pode encontrar nos clubes que têm pouca estrutura, né, e é uma porcentagem muito grande, né, dentro desse contexto. Né. Quanto à questão das ciclovias que você acabara de citar, infelizmente, eu não sei o que acontece, eu volto a frisar, né, essa política que nós temos no Brasil, essa política que necessita de mudança, né? O porquê que os projetos das avenidas, né, que precisam ter esses complementos hoje, não são projetos globalizados, né? Não são projetos globalizados. Você vê a Norte Cerqueira que você citou, a ciclovia da Norte Cerqueira é simplesmente mal elaborada. Até um leigo na área de engenharia percebe a olho nu isso, percebe a olho nu. Né? Então é uma avenida nova, moderna, né, recém-inaugurada, porque tem pouco mais de 5 anos, né, que a Norte Cerqueira, né, mais ou menos esse período, né? 6 anos, 50. Né, mais ou menos nesse período, não sei se mais tempo, mas rapaz, falta até fala no negócio desse, porque se você tem Assim, Rodrigo, ó, desculpa só interromper um pouquinho aí, sim, e até comentar uma coisa que eu acho que eu defendo muito, que é que a gente tenha, de fato, audiências públicas para poder tratar dos projetos. Né? As intervenções urbanas, né, tá Saulo Rangel aí, que também é alguém que gosta muito de esporte, que levou a dança aí de Feira de Santana para o Brasil aí, na dança dos famosos. Eurico aí já se formou também em direito agora, grande advogado, administrador também. Então, assim, a questão das audiências públicas. Eu acho que quando a gente faz audiência pública e tem a hombridade, a pureza de espírito e o senso voltado ao interesse coletivo, a gente faz audiência pública, ouve as pessoas, os profissionais da educação física, os arquitetos da comunidade, os engenheiros, os advogados, as pessoas de uma maneira geral, né, que vão ali utilizar o espaço público, e o dinheiro é nosso, né, do contribuinte. Então, assim, fazer audiência pública é bom demais, porque a gente ouve todo mundo e toma uma decisão que seja mais voltada ao espírito coletivo, né? Então, assim, como as intervenções vão acontecer? Vai ouvir quem? Será que, já que vai fazer uma ciclovia, foi ouvido o pessoal de educação física? Né? Os profissionais, os atletas? Ou vai ser feito de qualquer maneira? Né? Ele está dando exemplo aqui da ciclovia. E outros espaços públicos, né? As intervenções que estão acontecendo aí, estão ouvindo as pessoas? Acho que levar esse debate é fundamental, né? é Olha aí, fundamental. Mas aí eu te digo, Saulinho, boa noite, meu querido, meu irmão, meu parceiro. Muito importante essa sua fala e eu vou te dizer uma coisa. A questão da vaidade ainda fala alto. Quando foram construir a piscina pública do Oyama Pinto, professor Helder Malheiros foi ouvido, enquanto ainda foi chamado pela gestão municipal, foi ouvido,
do jeito que o professor ele exemplificou como seria importante ser construído aquele espaço, não foi feito. Não foi feito. Ele demonstrou tudo. Olha, gente, é por aqui, uma arquibancada aqui, os vestiários acolá, uma piscina com 8 raias, tal, 25 metros, tal, pode ser 25 por 20 ou 25 por 17, já supre, tal, blocos de partida. Quer dizer, fizeram tudo o contrário, numa área aberta, né? Se você vai treinar uma mulher, a natação trabalhada com os corpos semidesnudos, homens com sunga ou aquele bermudão térmico e mulheres com maiô, né? Então o que acontece? Quem vai ficar naquela beira de pista daquele Aoyama, pelo amor de Deus, a área totalmente aberta, quem passa de carro vê tudo lá dentro da piscina. Então botaram uma caneleta para ser o chuveiro, né? Então assim, um trabalho realmente né, com a falta de cuidado. A ciclovia, né, que era o ponto principal que a gente estava citando, é muito pior, né, muito pior, porque assim, os engenheiros acham que eles, deslocando um espaço para chamar de ciclovia, é algo que eles conhecem, têm entendimento e não necessita de ouvir alguém. Não estou dizendo que para o Nó de Cerqueira ninguém foi ouvido, até porque eu não sei, né, porque foi uma obra estadual, né, e eu não fiquei sabendo de alguém de Feira de Santana que foi ouvido. Se foi, eu não fiquei sabendo. Mas assim, se foi ouvido, deve ter dado a opinião como especialista, né, como professor de educação física e alguém que usa né, o ciclismo como treinamento, e foi feito da forma contrária. Porque tem muita falha realmente de projeto para como você vai dividir o que é avenida, o que é ciclovia, né, o que é área central para caminhada. Então, assim, chega no final da avenida, você vê um mato mais alto do que os postes. Segurança das pessoas e tudo mais. Olha, Segurança. a gente está, Rodrigo, essa live, você vê que o assunto é tão bom, a gente está com... Podia falar aqui nessa sexta-feira que nem uma dupla, fazer uma live aí, tipo do Éder Safadão, 5 horas. Avançar até altas madrugadas. Mas a gente está quase encerrando aí, por causa de ter um tempo de 1 hora da live. Uhum. Que tem muito assunto, está faltando 2 minutos. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais onde o pessoal que quer nadar, levar o seu filho, sua filha, ou quer voltar a nadar, ou começar a nadar. Tem muita gente que não sabe nadar até hoje. Como é que o pessoal lhe encontra aí? E quem sabe depois a gente volta com mais uma live, tratando mais, abrindo os projetos aqui da cidade também para poder abordar isso. Eu queria que você pudesse falar uma que a gente localiza, que a gente está com 1 minutinho aí e 30 para fechar essa live aí. E dar um abraço desde já para todo mundo que nos ouviu aí nessa live. Um abraço a todos também aí, obrigado, Abílio, pelo convite e a todos que participaram. Quem quiser me encontrar, pode me seguir aí, né, no Rodrigo Araújo 81, ou então o nosso Insta também do Raia Certa. Lá tem o nosso link de WhatsApp, a gente pode passar todas as informações. Hoje a gente atua pelo Clube ABB de Feira, somos parceiros há 20 anos, e também com aulas particulares, né, nas piscinas de condomínio, piscinas de residência. A gente já tem essa experiência vasta aí, né, com esse tipo de trabalho, e quem quiser nos procurar, segue lá, Rodrigo Araújo 81, Raia Certa também, e tem o link do WhatsApp lá, estou aí à disposição para tirar dúvida de todos. Valeu, um grande abraço e um beijo no coração. Maravilha, Rodrigo, que a gente se mantenha essa raia certa aí, no caminho certo, né, e do nosso dia a dia, do nosso trabalho, do nosso esforço, né, então, perfeito, a gente vê um profissional que ama o esporte, que ama o que faz, e é fundamental a gente ter pessoas certas nos lugares certos, fazendo o bem aí para a comunidade. Gente, um abraço aí, está encerrando a live, muito obrigado mesmo aí, coração. Valeu. Que participou. Maravilha. Salva essa live aí, viu? Salva a live aí, viu? Salvar, meu irmão. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Obrigado, Abílio. Valeu. Valeu.